Vamos à nossa última parte da nossa leitura de hoje. Para você que está chegando agora, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Capítulo 28, 1 Samuel, e depois o capítulo 29. Saul consulta uma pitonista de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nem o mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Amados, parando aqui, não era Samuel, era um espírito maligno. A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz, porque isso aqui não procede. Isso aqui é porque Saul já estava totalmente desviado, não é? E foi procurar numa feiticeira. Então, infelizmente, porque a Bíblia condena tudo isso daqui, que não existe. O homem está ordenado a morrer uma vez, Hebreus 9, 27, vindo depois disso o juízo. Então, não era Samuel, era um diabo disfarçado de Samuel, viu? Vamos lá, isso aqui os grandes teólogos provam que isso aqui não era Samuel, tá certo? Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, quer dizer, o Samuel, que ele estava achando que era Samuel, mas não era Samuel: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou,
porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Aí fica parecendo que é tudo Samuel, né, que está falando, mas não era. Porque o diabo sabe tudo que se vai sucedendo durante a vida de cada um. Não era Samuel, certo? E tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Aí você vai dizer assim, mas o diabo está falando tudo verdade aqui. E se Deus tivesse ordenado para o diabo falar? Ele tem que obedecer a Deus, entendeu? Essa coisa aqui é muito profunda, mas não era o Samuel, de forma alguma. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. E porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha e a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e foram-se naquela mesma noite. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. Capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jizreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então
Aquis chamou a Davi e disse: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então, Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos, és bom, como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo. E, levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então, Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jizreel. Então, aqui terminamos, amados. Esse capítulo é curto, né? São só 11 versículos. E aqui o capítulo 30, nós vamos ler amanhã em nome de Jesus. Hoje, graças a Deus, terminamos os 5 capítulos. O capítulo 30 vai falar sobre Ziclag é saqueada pelos amalequitas. É muito triste essa passagem, mas por outro lado, de muita vitória também. E assim sucede com a nossa vida. É tanta tristeza às vezes que a gente passa, não é? Tanta peleja. A nossa luta hoje não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas o importante é que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a palavra diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória é tua, amado, amada do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amanhã vamos ler essa história da Ziclag, é um nome bem complicado, né? Ziclag, sendo saqueada pelos amalequitas. É maravilhosa essa história. Vontade de ler hoje, mas o nosso tempo aí já, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus. Fique na paz.